Meu muito bom dia, sejam todos bem-vindos e vamos a mais um vídeo. Novamente vamos estar aqui dando a resposta a uma pergunta de um telespectador. O que essa pessoa perguntou é o seguinte: ele perguntou assim, por que eu acho que a lei não é para a igreja? Ou seja, assim, por que eu acho que a lei não deve, que a igreja não deve de guardar a lei, que não é preciso guardar o sábado e todas aquelas, enfim, a lei de um modo geral. Então eu vou tentar responder essa pessoa. E também eu creio que esse vídeo pode servir para outras pessoas que talvez tenham a mesma dúvida que ele, né? Então eu acredito que cada pessoa que vê este vídeo, eu espero que veja até o final para poder entender, né? Vão ter os versículos ali, os textos bíblicos, e eu vou tentar então responder, mas através das Sagradas Escrituras, como os textos que estão ali, né? Que para que não ficasse que seja da minha cabeça, que seja o que eu acho sobre as coisas de Deus, amado. Eu acho que nós não temos que achar, nós temos que buscar na Bíblia. Veja bem, a própria Bíblia nos diz que a profecia não é de particular interpretação, porque os homens santos de Deus escreveram, né, as escrituras inspiradas pelo Espírito Santo. Então essa maneira de achar, eu acho que é assim, eu penso que é assim, acredito que seja assim, ela não é correta. A pessoa tem que pegar e então procurar interpretar o que está escrito, que o Espírito Santo interprete e traga para nós. Como que é isso? Ora, se o próprio Espírito Santo foi quem inspirou as Escrituras, né, inspirou os homens santos de Deus para escreverem o que está escrito nas Escrituras, então a melhor maneira de nós ter o conhecimento da verdade dos escritos é comparar textos com textos, porque tanto o texto como os contextos foi o Espírito Santo que inspirou. Então, quando nós interpretamos dessa maneira, comparando textos e contextos, aí nós estamos recebendo a verdade, não no pensamento de um de outro, mas aquilo que o próprio Espírito Santo então revela para nós, não é verdade? Então vamos aos textos aí na Bíblia. Amados, eu não vou ficar comentando para não deixar muito longo o vídeo. A gente vai ler os textos, eu peço que cada um veja com bastante atenção esses textos. Então esses textos vai ser a resposta para quem tem essa dúvida. Tá certo? Concordam comigo? Vamos lá então. Veja, nós temos aqui para começar os textos de Hebreus, né? No capítulo 7 e versículos 12 e versículo 24. Veja o que diz aqui: pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Não precisa explicar, né? Mudou o sacerdócio, muda a lei. E no versículo 24, fala: este, no entanto, porque continuou para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Ou seja, o sacerdócio levítico, ele era mudado. Cada sacerdote que morria tinha que ser substituído por outro. Jesus Cristo era um sacerdócio que ele é eterno, ele não morre mais, ele é para sempre. Então a lei mudava de acordo com o sacerdócio. O sacerdócio mudou, tinha que mudar, necessariamente tinha que mudar a lei. Portanto, quando na cruz, na morte do Senhor Jesus, o sacerdócio levítico acabou, terminou e deu lugar ao sacerdócio do Senhor Jesus, que é imutável, que é eterno. Então, veja bem, a resposta que posso dar aqui, uma das coisas é essa aqui. Houve mudança de sacerdócio, houve mudança de lei. Necessariamente. Agora vamos aos outros textos aqui rapidamente. Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Segundo Coríntios 3, do 6 a 8.
a qualquer que o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito revivifica. Esse é o ministério da morte gravado com letras em pedras. Os irmãos sabem qual que é esse ministério que foi gravado com letras em pedras? Foi aquele que Deus entregou para Moisés lá no Monte Sinai. Então, esse é o ministério da morte gravado com letras em pedras. Ser revestido de glória a ponto dos filhos de Israel não poderem ficar à face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Hebreus 8,13. Quando ele diz nova, aqui está falando de aliança. A antiga aliança foi feita, aquela onde tinha os 10 mandamentos lá, escrito nas tábuas de pedra, ela foi feita, foi selada com sangue de animais. Então, tinha que estar sempre se renovando. A nova aliança é feita no sangue de Cristo uma vez por todas, eterna. Então existem duas alianças, a aliança lá do Sinai e a aliança da cruz. A nova aliança é a aliança da cruz, a antiga aliança é a aliança do Sinai. Vamos lá, Hebreus capítulo 8, versículo 13. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira, qual? Aquela lá do Sinai, aquela das tábuas de pedra. Antiquada. Ora, aquilo que se torna antiquado, envelhecido, está prestes a desaparecer. Hebreus capítulo 7, versículo 18 e 19. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nos achegamos a Deus, a nova aliança. Tiago 2,10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então não adianta guardar, digamos, 10 mandamentos, não adianta guardar 9 e tropeçar num, é culpado dos 10 do mesmo jeito. Vamos lá? Agora, o que vamos dizer aqui? Que então a igreja não precisa de lei, a igreja não tem lei, a igreja é uma bagunça. Seria isso? Não, a igreja tem lei sim. Só que assim como existe uma nova aliança, claro, para a nação de Israel, mas a igreja está nesse contexto, então como existe um novo sacerdote, uma nova aliança, existe uma nova lei também, que é esta lei que a igreja está nela. Vamos lá? A nova lei agora. 1 Coríntios 9, 21. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Veja que o apóstolo Paulo aqui diz que ao sem lei ele se fazia como se estivesse sem lei, mas ele mesmo disse que não estando sem lei, ele se fazia como se tivesse lei, mas ele não estava sem lei. Mas debaixo de qual lei que ele estava? Da lei de Cristo. E não daquela lei lá das tábuas de pedra. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Levai as cargas uns dos outros e cumprireis a lei de Cristo, a nova lei, agora para a igreja, a lei de Cristo. Tiago 1, 25. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvido e negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado que realizar. Veja bem, lei perfeita, lei da liberdade, a lei de Cristo. Mas, irmão Antônio, então, quer dizer que a lei dada a Moisés, lá em Tábua de Pedras, não era perfeita? Era, enquanto ela estava em vigor, até a morte de Cristo, quando então começou a nova aliança. Daí, como nós vimos lá, que ela passou a ser fraca, glória desvanecente, e que foi revogada e que terminou em Cristo. Alguém pode dizer assim, mas como assim revogada, se o próprio Jesus falou que ele não veio revogar a lei, mas veio cumprir, e até que o céu e a terra passem, não ia cair nem um tio nem um jota da lei, como foi revogada? Sim, ela não seria revogada enquanto o Senhor não derramasse seu sangue da nova aliança. Ela não ia cair um tio um jota sem que fosse cumprir
tudo. Mas acontece o seguinte, quando Jesus expirou ali na cruz, ele cumpriu toda a lei e ela já podia ser revogada. Porque ela cumpriu todo o papel dela que ela tinha para fazer. Perfeita lei, perfeita, santa e boa. A lei dada a Moisés lá, a lei de Deus é perfeita, santa e boa. Só que ela teve o tempo dela para ser cumprida. Se cumpriu em Cristo Jesus, ninguém mais podia cumprir. Jesus cumpriu, ela terminou, entregou o papel dela e agora é a lei de Cristo, a lei da liberdade. Outra coisa, amado, lei da liberdade não significa essa liberdade que nós conhecemos, onde cada um faz o que quer, pisa por cima do outro, não é meu direito, eu tenho liberdade. Isso não é lei. Isso é tirania. A lei da liberdade é a lei que respeita os direitos dos outros. A lei que tem limites e se impõe limites a si próprio. Essa é a lei de Cristo. O que mais? Tiago, capítulo 2, versículo 12. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Essa é a lei para a igreja. Não é mais aquela lei antiga nas tábuas de pedra. É a lei da liberdade, a lei no espírito, a lei de consciência, a lei de nós saber o que estamos fazendo, saber o que é certo e o que é errado e andar o que é certo, andar na vontade de Deus, andar naquilo que Jesus nos ensinou através dos apóstolos. Vamos lá, é mandamento do Pai. Alguém pode dizer assim, não, mas não é mandamento do Pai. É mandamento do Pai essa nova lei. Amados, vocês peguem o livro de Lucas, capítulo 9, versículo do 28 ao 36, leiam inteiro e vão ver que o próprio Pai, ele apareceu numa nuvem aos apóstolos ali, aos três, Pedro, Tiago e João, e ele deu essa ordem, ele deu esse mandamento para a igreja. A ele eu vi, a ele quem? A Jesus. Leia todo o texto e vocês vão ver por vocês mesmos. Mais um outro texto que é 1 João capítulo 3, versículo 23. Ora, o seu mandamento, o mandamento de Deus, o Pai, é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. Quer dizer, amados, se nós for guardar a lei antiga, hoje, nós não estamos crendo no Senhor Jesus, nós não estamos crendo, não vamos estar crendo no que Ele determinou, que não se guarda sábado mais, e uma série de coisas, nós não vamos estar crendo em Jesus Cristo, e, por exemplo, vamos estar renegando o mandamento do Pai que Ele falou que é para ouvir Jesus, certo? Eu peço para vocês, amados, mais uma coisa. Veja bem, vocês comparem aqui em Mateus, mas leiam. Mateus capítulo 25, do versículo 21 ao 43, vocês vão ver ali que Jesus fala, ouvistes que foi dito, foi, não é o que está sendo dito ou o que vai ser dito, é o que foi, que já passou. Em algumas partes diz, ouviste que foi dito aos antigos, quer dizer, lá no passado, e ele diz, comparem com o que eu vos digo. Então, o que foi dito, versus o que eu vos digo. Mateus 5, 21, 43, Jesus fala dos preceitos da lei e das mudanças que ele fez nessa lei agora para a igreja. Certo? Então vamos fazer um resumo aqui bem rápido para nós terminar. Veja bem, a pergunta, né, por que eu acho que aquela antiga lei não é para a igreja, eu não acho por causa disso, porque o sacerdócio foi mudado. Então hoje o sacerdote não é mais aquele sacerdote lá que era um trocado de tempo em tempo. Agora o sacerdócio eterno, o sacerdócio de Cristo. A Bíblia nos ensina, nos dá essa certeza aqui, ó, a glória daquele ministério lá, quando estava de pedra, era desvanecente. Por que desvanecente? Porque em Cristo ele ia terminar aquela glória lá, começar a glória de Deus em Cristo Jesus. Porque era um mandamento que estava em fraqueza
e que em Cristo ele se tornou sem utilidade. Sem utilidade. É a mesma coisa que nós estamos olhando uma sombra de uma coisa e depois nós vemos aquele objeto real. Então a sombra passa a não ter utilidade mais, certo? A antiga lei, ela era antiquada e prestes a desaparecer. Pronto, ela desapareceu em Cristo. Porque a pessoa que tenta se justificar para a lei, amado, nunca vai conseguir. Nunca. Por quê? Porque ninguém consegue guardar a lei. É culpado de todos. Aquela pessoa que quer guardar a lei hoje está renegando o sacrifício de Cristo e está atraindo para si uma carga que não pode carregar. Certo? É culpado de todos. Então, por que que eu assim digo que aquela lei não é para a igreja? Porque atualmente nós temos outra lei, a lei de Cristo. Porque a lei de Cristo, ela é a lei perfeita, a lei da liberdade, porque é mandamento de Deus o Pai, porque é testificada pelo Espírito Santo, Lucas 3:22, e também testificado pelo apóstolo João, conforme o texto que nós vimos ali em 1 João. Beleza, terminamos assim, então aí está a resposta, para quem fez a pergunta, para quem tinha dúvida, está aí a resposta, não assim da minha cabeça. Está a resposta tirada das escrituras, eu estou sendo apenas o porta-voz para vocês aí que estão vendo esse vídeo hoje. Tá certo? Eu espero que esse vídeo que seja edificante, né? Que seja para edificação de todos vocês que veem o vídeo. Peço, sempre vejo os meus vídeos até o final, que é para não ficar dúvida. Eu tenho certeza, amados, que se vocês pegarem os meus vídeos, ainda que seja um pouco longo, e ver um pouco lá e não está interessante, eu vou deixar de lado, tá meio ao contrário do que eu falo, não vão entender. Tem que pegar do começo e ir até o final, que é para juntar, para vocês verem que eu sempre coloco uma porção de texto. Não é para enfeitar. Esses textos ali é porque eles têm ligação um com o outro. Às vezes um está longe do outro lá, mas vão reunindo, que no final fecha e a gente então pode ter a certeza daquilo que nós vemos. Tá certo? Conto com vocês para ver os vídeos até o final. E a minha gratidão a Deus pela oportunidade, minha gratidão a você que está vendo esses vídeos, que está estudando junto comigo as Sagradas Escrituras. Minha oração que o Senhor abençoe, guarda cada um de vocês, família de vocês. Fiquem todos com Deus, e se for do agrado do Senhor, já sabe, se vemos no próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Ok?